E um ótimo bom dia e boa tarde a todos. Bom, eu me chamo Arthur e esse é mais um vídeo do nosso canal. A conversa do dia vai ser sobre o que eu devo fazer quando eu ingressar em uma faculdade. Bom, primeiramente eu vou me apresentar a todos vocês, imagino que alguns me conheçam e outros não. Eu estudo enfermagem na Universidade Estadual de Maringá, UEM, e atualmente estou no segundo ano do curso. Este vídeo é mais um bate-papo com vocês para aquelas pessoas que entraram, que conseguiram passar em uma faculdade, mas ainda não sabem o que fazer para poder ter um melhor desempenho. Bom, antes de tudo eu queria parabenizar vocês pela conquista. Todos nós sabemos que não é fácil passar em uma faculdade, seja ela pública ou particular, tudo tem sua dificuldade. E se você está nesse vídeo, é porque esse vídeo é para você. Você conseguiu realizar seu sonho de poder entrar em uma faculdade, que é ter o melhor desempenho possível dentro da faculdade. Bom, por onde devemos começar? Sempre a gente tem que começar a organizar a nossa rotina, porque a nossa rotina ela vai mudar. A rotina que a gente tinha antes da faculdade é diferente do que a que você vai ter agora. Então, tem alguns passos a se seguir para poder ter o melhor desempenho. Um deles é poder marcar todas as aulas que você vai ter. Suponho que geralmente as faculdades elas entregam uma semana antes o calendário escolar e também o calendário das aulas, por exemplo, as aulas que você vai ter no dia. Então, tente marcar tudo numa planilha, num papel, independente quais aulas você vai ter nesse dia. Óbvio que durante o curso vai mudar. Às vezes vai ter uma matéria que tá marcado que vai ser todo dia, mas que vai ser de repente uma vez a cada 15 dias. Então, isso vai acontecer. Só que você escrever todas as matérias antes de começar a aula é essencial para você se organizar. Depois de poder organizar essas matérias, vem a rotina de faculdade. Nós sabemos que vai mudar tudo. O tipo de estudo é diferente. Ele exige um estudo mais específico, mais detalhado. E quando a gente vai estudar, a gente tem que sempre revisar o conteúdo que nós estudamos, porque a faculdade vai nos formar para ser profissionais. Então, se a gente estuda da maneira errada, que profissionais a gente vai ser? Quando nós organizamos a nossa rotina de estudo, conseguimos ter um êxito nas nossas tarefas. Por exemplo, tem uma frase que eu adoto em quase todos os meus estudos, é: aula dada é aula estudada. Até rimou, né? Mas é o seguinte, sempre que você ter uma aula, revise ela. Faça algumas questões, tenta explicar para alguém. O importante é você sempre exercitar aquilo que você está estudando. Outro ponto importante para você que está ingressando numa faculdade é, quando entrar na faculdade, você não vai conhecer ninguém. Dificilmente você vai ter amigos ou colegas que você já conviveu no mesmo curso. Então, lá é um lugar em que você vai fazer suas amizades e seus colegas. É normal a gente entrar em grupos que de repente sejam complicados, aqueles grupos de pessoas que não estudam, que não se dedicam tanto quanto você. Isso é extremamente normal. Mas quando você entra na faculdade, você vai conhecer novas pessoas. E isso tem que ser o mais importante para você. Por quê? Porque se você conversa com todo mundo, se você consegue ter uma boa relação com todo mundo, é muito benéfico. Você vai ver essas pessoas durante a formação toda. Não é que nem o colegial que você tinha, que você trocava de turma a cada ano. É a mesma turma para o final da faculdade. Então, se você tem uma desavença logo no início, isso vai se perdurar por todo o período da faculdade. Então, tome cuidado para fazer boas amizades e não fazer inimizades. Seja aquela pessoa em que todos conversam, em que todos confiam. O segundo é você escolher bons grupos de trabalho, porque os trabalhos da faculdade são mais difíceis que os próprios trabalhos da escola. E se você escolhe um grupo que não é produtivo, você vai ser afetado. Lógico que tem aquele grupo das pessoas que têm dificuldade, e você perceber isso como cidadão, você deve ajudá-lo. Você tem que tentar dar uma oportunidade a eles. Mas se esse grupo não quer estudar, eu recomendo você se desligar e procurar um grupo que é eficaz. Por exemplo, no meu caso, eu iniciei a faculdade e eu entrei num grupo que não era muito produtivo. Só que eu percebi isso depois do nosso primeiro trabalho. O que eu fiz? Eu comecei a me desligar. E agora eu estou no grupo que é muito produtivo, em que todo mundo se ajuda. Então, tome cuidado com quem você se socializa. Não faça inimizades. Porém, selecione aqueles que vão ser seus amigos durante a faculdade. Também é importante você saber que existem diferentes tipos de professores. Eles que vão transmitir o conhecimento deles para a gente. Tem aqueles professores que a gente sabe que eles têm dificuldade com a matéria, que eles não dominam um dos conteúdos que eles nos passam. Também existem aqueles professores que realmente não querem estar lá. Então, eles ensinam de um jeito precário. Isso é normal. Também tem aqueles professores que vão pegar no nosso pé e vão trazer
aqueles professores que são incríveis. Eles podem ter a matéria mais chata, que eles não vão mudar o jeito de ser e vão ser tão incríveis, nos ajudam durante a nossa formação. Existem diferentes tipos de professores, mas a gente tem que saber passar por todos. Por quê? Porque todos têm algo a nos ensinar, mesmo que mínimo, mas todos são importantes. Então, sempre manter o respeito é essencial para uma boa formação. Por isso que eu falo que toda aula é importante. Por quê? Porque toda aula que o professor nos passa é uma aula pensada em nos ensinar algo. Mesmo que na nossa cabeça aquela aula não faça sentido, a gente não consegue entender o porquê desse conteúdo, toda aula é importante. É melhor você ver uma aula do que faltar em uma. Outra coisa, ninguém tá ligando se você falta ou se você vem. Na faculdade você tem um limite de faltas. Se você extrapolar esse limite, você reprova. Mas o professor não tem nenhuma obrigação de ficar te cobrando. Por isso que toda aula é importante. Vamos supor que você falte numa aula que na sua cabeça não vai ser tão produtiva. Mas quando você pega o conteúdo com seus colegas, você vê que você perdeu muito. Pelo menos esteja na aula, não precisa se concentrar na aula que você de repente não queira estar. Mas pelo menos não falte, porque vai que aconteça algum imprevisto e você fique de atestado ou você tenha que faltar por alguns motivos de viagem. Isso talvez te leve à reprovação. Se você economizar essas faltas, é só benefício para você. Não precisa estar conectado na aula, apenas escutando ele. Também existem algumas diferenças entre o colégio e a faculdade. Uma delas é que o professor, ele não tem a obrigação de te ajudar. Ele tem a obrigação de fazer o trabalho dele. Ele também não vai ficar contando suas faltas. Você tem que contar suas faltas. Tem que também tomar cuidado com as notas, porque se você tiver notas baixas, talvez possa afetar a sua aprovação no ano letivo. Então, tome cuidado com as notas. Uma questão é que na faculdade não tem recuperação de cada prova. Existe a recuperação final ou às vezes não. Então, tente tirar o máximo de nota que você pode nas primeiras provas, porque geralmente os últimos conteúdos podem ser os mais difíceis. E se você já tem uma nota garantida, é só benefícios. Tome cuidado também com a questão das saídas. Você pode sair a qualquer momento para ir no banheiro ou etc. Mas você sair da sala, infelizmente, dá a impressão do professor que ninguém está querendo aquela aula, ninguém está indo com ele. E isso pode afetar o desempenho de vocês. Por quê? Porque ele pode fazer uma aula super rasa e cobrar algo muito difícil. Então, tome cuidado com a quantidade de vezes que você sai e o jeito que você trata o seu professor. Bom, isso é tudo por hoje. Se vocês quiserem mais alguns conteúdos sobre, é só deixar aqui na descrição e se inscrevam no canal. Até mais!